E aí, moçada do Colégio Coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês. Eu, professor Samuel, e hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre tecidos permanentes. Na aula passada, nós começamos a discutir um pouco sobre essas estruturas e nós falamos sobre a questão do revestimento, a epiderme, a periderme e os famosos anexos epidérmicos. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade e nós vamos falar de duas situações: os tecidos de sustentação e os tecidos de condução, que são importantíssimos também para a planta, que nem os tecidos de revestimento. E aí o que acontece? O tecido de sustentação, na realidade, era chamado de sistema fundamental. Eu falei sobre os três tipos de sistemas lá no começo da aula passada: sistema de revestimento, sistema fundamental e sistema de condução, de transporte. E aí o que acontece? Da mesma forma que os demais tecidos, todo e qualquer tecido vegetal, ele tem origem meristemática, ou seja, aquele conjunto de células tronco que a planta tem, indiferenciadas, que se transformam em qualquer coisa que a planta precisa. Ou seja, a partir dos meristemas, nós temos o revestimento, nós temos o suporte, né, a sustentação, e nós temos também a condução de tudo que a planta precisa para poder sobreviver, poder manter o seu metabolismo. Então, o que eu tenho que entender desse sistema fundamental? Depois da epiderme, é como se fosse assim, o nosso tecido conjuntivo, né? Nós temos aqui a pele, logo abaixo da pele tem o conjuntivo, a musculatura, o osso. Basicamente, uma planta é a mesma coisa. Você tem o sistema de revestimento, logo em seguida você tem o sistema fundamental e mais internamente você tem o sistema de condução de é, seivas, né? Seiva bruta e seiva elaborada, que nós vamos falar no final desta aula de hoje. Então, olha só, o que acontece? Quando a gente pega esse tipo de tecido, eu tenho que imaginar que essa galera que trabalha no preenchimento barra sustentação da planta, como é que as células se comunicam? Eu tenho que lembrar que a célula vegetal tem uma parede celular. E a parede celular de celulose é uma estrutura rígida. E aí existem pontes de comunicação entre essas células, chamadas de plasmodesmos. É uma estrutura que é específica do vegetal. Animal não tem esse tipo de ponte entre duas células, até porque nós não temos parede celular. Nossas membranas plasmáticas se conectam uma com a outra. No caso do vegetal, não. O vegetal, como está envolvido pela parede celular, toda e qualquer célula tem a parede, como é que elas vão se comunicar? É justamente essas pontes citoplasmáticas, chamadas de plasmodesmo, que vão atuar nesse caminho. E é interessante lembrar que isso permite até uma comunicação, um transporte entre duas ou mais células. E aí esse tipo de transporte é chamado de simplasto e é bem comum nas células parenquimáticas, que nós vamos falar sobre os principais tipos hoje. Então, tem duas formas de, por exemplo, assim, de caminhar substâncias dentro de uma célula, dentro de um tecido vegetal. Ou passa entre as células, nesse caso é o apoplasto, nós vamos falar sobre ele depois, e o simplasto que passa por dentro, e aí ele utiliza o quê? Esses plasmodesmos para esse tipo de transporte, de situação. Então essa imagem mostra muito bem isso ali, ó. O que você tem dentro da parede celular? Você tem ali a membrana plasmática, o citoplasma, cloroplastos, núcleo, vacúolo, mitocôndria, enfim, tudo aquilo que constitui uma célula eucariótica. Só que do lado externo você tem a parede celular, e aí esse caminho entre as paredes é chamado justamente de quê? De plasmodesmo. Não se esqueçam disso, viu, galera? É importantíssimo lembrar dessa estrutura porque ela é fundamental para os transportes da planta, seja uma comunicação célula a célula, seja, por exemplo, a absorção de uma água e de um nutriente lá pela raiz e o transporte até as folhas. Então, essa estrutura nós temos que realmente lembrar quando formos fazer uma prova de biologia. Plasmodesmo são pontes entre quê? Células vegetais são pontes entre as paredes celulares. E aí, dentro do sistema fundamental, nós temos os parênquimas. Parênquimas têm várias funções: reserva, assimilação e aí preenchimento. Nós vamos falar um pouco sobre esses parênquimas. Nós temos ali o parênquima cortical e o parênquima medular, que a função deles é preencher espaços. O cortical é mais externo e o medular mais interno. E aí essa imagem mostra muito bem isso para vocês. O que eu tenho aqui, ó? Se você bate esse olho e eu pergunto em uma prova, em um simulado, essa imagem é de uma monocotiledônia ou de uma dicotiledônia? Professor, pegou, não vou saber. Gente, vai saber sim. Sabe por quê?
Na aula passada eu falei sobre epiderme e periderme. Vocês estão vendo o epiderme aqui? Não. Vocês estão vendo apenas a periderme. A periderme é uma estrutura de quem? De dicotiledôneas. É o tecido que só vegetais que têm crescimento secundário vai apresentar. As monocotiledôneas não têm crescimento secundário. Elas só têm crescimento primário. Então fica fácil. Então o que você consegue observar? Floema secundário, né, mais externo, e aí você tem ali uma linha em amarelo. Essa linha em amarelo é o câmbio vascular. É esse câmbio que vai produzir para fora o floema e para dentro o xilema. E lá dentro você tem o parênquima medular. Ou seja, é um tecido de preenchimento mais interno. E aí, se você vê ali, ó, entre a periderme e entre o floema, você tem o quê? O parênquima cortical mais externo. Então, são parênquimas que têm a função de preenchimento de espaços. O segundo tipo de parênquima é o parênquima clorofilado, ou clorênquima. É um tipo de parênquima que, se cair esse nome automaticamente, você já sabe qual que é a função. Parênquima clorofilado, cheio de clorofila. Então, eles têm a função de assimilar. Assimilar o quê? Energia luminosa. E aí, quando ele assimila energia luminosa, ele faz fotossíntese, ele produz seu próprio alimento. Isso é um tipo de parênquima que é rico em cloroplastos. E aí eu trouxe essa imagem que na aula passada eu também utilizei, que aí eu mostrei na aula passada o que? A epiderme, né? Superior, inferior, os estômatos e a cutícula. Só que agora eu quero que vocês foquem onde? No parênquima palissádico, aqui perto da epiderme superior, e no parênquima lacunoso, onde eu tenho aqueles espaços onde a planta vai fazer o quê? As trocas gasosas. Esses dois tipos de parênquimas são ricos em clorofila, ou seja, esses dois tipos de parênquimas são responsáveis pela fotossíntese da planta. Fechou? Um outro tipo bem interessante também é o parênquima aquífero, tem a função de reservar água, células bem grandes, o vacúolo ocupa praticamente todo o espaço celular, e aí ocorre principalmente em plantas que vivem em ambiente seco ou salino, ou plantas que têm que armazenar bastante água para um período de escassez. Algumas plantas têm esse parênquima muito desenvolvido, que é o caso do baobá, lá da África. Ah, e um detalhe, o baobá, ele é da mesma família que uma árvore muito comum nossa aqui no Pantanal, que é o manduvi, muito utilizado pelas araras azuis para fazer ninho. E olha só que interessante esse grau de parentesco. É mais uma relação evolutiva que prova que Brasil e África um dia estiveram juntos em um único só continente. Então, o cactus também tem um tipo de parênquima aquífero. São plantas que vão trabalhar para quê? Para armazenar água, porque o ambiente realmente depende dessa necessidade. E olha aí o tamanho desse espaço entre as células. Olha o tamanho de uma célula cujo parênquima é aquífero, ou seja, eu preciso ter um espaço maior para poder armazenar mais água. O outro tipo de parênquima é o aerífico ou aerênquima, o próprio nome já diz, é um tecido com função de reserva de ar. Ele é muito encontrado em plantas aquáticas, aquelas que precisam flutuar, tá? E aí eu trouxe aqui a imagem da Vitória régia, que é uma planta muito bonita, encontrada aqui no nosso Pantanal, na região de Cáceres. Tem várias outras espécies de plantas aquáticas pantaneiras que são ricas em parênquimas aeríferos, ou seja, um parênquima que serve para armazenar ar para a planta flutuar. Ah, e um detalhe, desse tipo de planta aqui, como parte dela está na água e a outra parte, a maioria das espécies de plantas, elas têm os estômatos voltados para baixo, justamente para impedir que o quê? A desidratação da planta. Só que nesse caso aqui, a parte de baixo dela não está em contato. Então, a Vitória régia, assim como algumas outras espécies de plantas aquáticas pantaneiras, os estômatos ficam para cima. Só que aí ela tem ali camadas, a epiderme mais espessa, justamente para evitar a desidratação. Então, esse é um exemplo de estômato que fica voltado em direção à energia luminosa, voltado ao Sol. O último tipo de parênquima é o parênquima amilífero, e aí, como o próprio nome já diz, é um parênquima de reserva de amido. Ou seja, pega uma batata, né? Uma batata inglesa, uma batata doce, pega aí uma mandioca, são milho, são plantas, são vegetais ricos em amido, ou seja, ricos em carboidratos. Então, eles são ricos nesse tipo de parênquima amilífero. E aí, se você observa uma imagem no microscópio, você vai ver essas gotículas. Essas gotículas aí são gotas de amido. Lembrando que amido é um carboidrato que energético. Eu tenho ali milhares de moléculas de glicose unidas
para formar essa substância hipermegamaxi nutritiva, que é muito utilizada pela nossa espécie. E aí o parênquima de secreção, que é bem interessante também, ele vai tanto produzir quanto liberar substâncias, sejam vitais ou não para a planta. Eu tenho ali tricomas glandulares, nós falamos sobre o tricoma na aula passada, que é um anexo epidérmico. Nesse caso aqui, glandular, porque ele libera a substância gosmenta, que faz com que o inseto fique grudado na drósera. Lembra que eu disse? Pesquisa lá, galera. Tem um documentário sobre dróseras bem interessantes. Então, o bichinho pousou ali, aquela secreção, então, faz com que ele fique preso, e a drósera consegue, então, o quê? Enrolar no insetinho e fazer uma digestão dele. Nectários, né? A gente sabe que as flores produzem néctar para atrair um polinizador. Tubos laticíferos, que eu vou falar um pouquinho sobre eles agora. Glândulas salinas, aquelas plantas que vivem em ambientes muito salgados, elas têm que jogar para fora esse excesso de sal. Então, elas possuem esse tipo de glândula que faz isso. E células secretoras diversas, que aí eu vou trazer o exemplo de uma célula que secreta resina. Então, os vasos lactíferos é bem comum aqui no Brasil. Nós temos ali na Amazônia, aqui em Mato Grosso também tem várias plantações da seringueira. A seringueira é uma planta aqui brasileira, né, que produz látex. O látex é uma secreção leitosa que o pessoal vai usar para produzir o quê? Borracha. Então, esse é um tipo de parênquima de secreção. Olha só que interessante essa imagem. Isso é de uma reserva extrativista lá da Amazônia, que o pessoal tem todo um plano de manejo para a coleta do látex. E aí os vasos resiníferos, eles liberam resina. Essa resina, quem assistiu Jurassic Park, o primeiro, vai lembrar que o rapaz lá, o senhorzinho, tem uma bengala, que ele tem a cabeça da bengala é de resina e tem um mosquito lá dentro. Então a planta libera resina justamente para quê? Teve um corte, automaticamente ela secreta aquela resina para poder tampar aquele corte para impedir que alguma coisa entre. Porque, gente, se alguma coisa ultrapassa ali a casca, automaticamente pode entrar um fungo, pode entrar um vírus, pode entrar uma bactéria e aí acaba levando à morte do vegetal. Então, as resinas são esses tipos de substâncias que a planta secreta com esse intuito de fechar possíveis feridas. E aí a gente entra quando? A gente sai dos parênquimas, né? E entra nos tecidos que vão realmente sustentar a planta. São dois, colênquima e esclerênquima. Qual que é a diferença? O colênquima, ele é um tecido vivo e o esclerênquima é um tecido morto. A gente vai entender a diferença entre os dois. O que acontece? O colênquima, ele tem células com celulose, com pectina, são células grandes, a parede é bem espessa, não tem um padrão, que é justamente aquela ideia que a planta tem que ter. Quanto mais resistência, gente, imagina uma sequoia que tem 100 metros de altura, imagina uma samaúma, que eu vou mostrar a foto agora na próxima aula sobre morfologia de raiz. A samaúma é uma árvore amazônica que pode passar de 60 metros. Se a planta não tivesse um tecido resistente e ao mesmo tempo flexível, ela não aguentaria ter esses tamanhos. E aí o que acontece? O colênquima é bem comum em caules jovens, em crescimento, ele margeia ali as nervuras das folhas. É como se fosse assim, fazendo uma comparação com nossa espécie. É como se o colênquima fosse ali cartilagem e o esclerênquima ósseo. Né? Por quê? Porque a cartilagem surge e aí ela vai sendo calcificada para formar o osso. Então o colênquima ele surge primeiro e conforme ele vai ficando mais velho, ele acaba se transformando no esclerênquima. Quem que vai fazer isso com ele? É justamente o depósito da lignina, que é a mesma substância que vai estar lá no suber, junto com a suberina, para quê? Para matar esse tipo de tecido e deixar a célula morta. E aí o que acontece? A lignina impermeabiliza as paredes celulares, não consegue entrar nem sair mais nada, a célula morre, e aí você tem o quê? Um tecido mais duro. E geralmente o esclerênquima é mais interno. Ele faz parte ali de quê? Do xilema. Nós vamos falar sobre o xilema agora. E aqui uma imagem para mostrar essa ideia que nós temos aqui, ó. O parênquima palissádico, né, lacunoso, rico em clorofila, a epiderme ali, o floema mais externo, o xilema mais interno, um parênquima ali em branquinho, com certeza é o medular, né, mais interno, e você percebe ali o colênquima mais externo e o esclerênquima mais interno. Por que isso? Conforme vai crescendo a planta, o colênquima, que é o vivo, ele acaba recebendo depósitos de lignina e acaba morrendo e formando um revestimento mais duro entre quem? Entre o xilema e o floema. É até uma forma de proteger esse tipo de tecido. E aí o que acontece? As células do esclerênquima têm em todas as partes do corpo da planta e tem dois tipos
de células que fazem parte desse tecido. As esclereídes e fibras. Gente, preciso saber olhar assim, nossa, isso aqui é uma esclereide? Não. Você precisa saber que tem esses dois tipos de células que vão formar, então, esse tecido. Agora, o que você tem que saber é quem que é o morto e quem que é o vivo. Colênquima está vivo e o esclerênquima é morto por causa dos depósitos de lignina. E aí, por último, para fechar, nós temos o sistema vascular, que é o xilema e o floema. Xilema ou lenho, como o próprio nome já diz, né? Lembra, associa com lenha, é aquela parte mais dura da planta. O xilema ou lenho é muito rico em esclerênquima. E aí a função dele é transportar o quê? Seiva bruta, água e sais minerais. E além de transportar, ele também atua na sustentação da planta com o crescimento secundário. Porque se você corta uma planta, você percebe que a parte interna dele é muito mais dura, rígida, do que a parte externa. Realmente, então ali ele vai trabalhar com isso, ele vai trabalhar com a sustentação. Tem dois tipos de células principais: células de elementos de vaso e traqueídes. Elas são alongadas, não têm protoplasto. Professor, o que é protoplasto? Gente, imagina o seguinte: você tem ali a parede celular. Tudo que tem dentro da parede, membrana plasmática, mais o citoplasma, é o protoplasto. Então, o que acontece? O xilema basicamente tem parede celular é, lignificada, digamos assim. Ela tem muita lignina, impermeabiliza as mesmas, até para a água não vazar para os outros tecidos. Uma vez que ela absorve pela raiz, essa água, né? Nós vamos falar depois sobre transporte, ela vai chegar até as folhas. Utiliza inclusive as características da água, coesão, tensão, capilaridade, para facilitar o quê? A absorção dela lá pelas raízes e com que ela chegue lá nas folhas para a realização da fotossíntese. E aí existem pontuações nessas paredes, lógico, entre ali o xilema propriamente dito, porque essa água acaba fazendo esse caminho. Isso permite, então, um fluxo contínuo de água dentro do xilema. Então, o xilema, ele é responsável pela absorção de seiva bruta, água e sais minerais. E o outro tipo de tecido é o floema ou liber. E aí, se o xilema é seiva bruta, o floema seiva elaborada. A planta absorveu água, absorveu nutrientes, absorveu gás carbônico, absorveu energia luminosa, fez o quê? Fotossíntese, produziu glicose e libera água no processo. E essa glicose mais a água é o quê? É a famosa seiva elaborada. Ah, um detalhe. O xilema tem sentido único, raiz, folhas. O floema não. O floema ele caminha para todas as direções possíveis de acordo com a necessidade da planta. E aí, como célula característica desse tecido, são as famosas células crivadas, ou seja, são células mais duras, e aí tem locais de passagem entre as paredes da célula, e você tem também os elementos de tubos crivados, que têm as placas crivadas. Elas são ocas, elas não têm núcleo, são vivas. Por quê? Porque elas têm células companheiras ao redor delas, e essa imagem mostra muito bem isso. O que eu tenho ali? Ó? Né, os elementos do tubo crivado são partes ocas. Você tem as placas com perfurações para auxiliar. É como se fossem containers com buraquinhos entre os containers para poder passar essa seiva elaborada. E as células companheiras que vão fazer o quê? Vão fazer todo esse controle para onde que vai essa seiva elaborada de acordo com a necessidade da planta. Beleza, galera? Então, pega lá na página 81, questão 2, atividade de sala. Analisando-se a organização anatômica do corpo vegetal, é possível afirmar que a epiderme, o esclerênquima e o xilema são considerados, respectivamente, como tecidos de. Gente, é uma questão que envolve essa aula e a aula passada. O que a epiderme é? Vamos pegar aqui, ó, letra A, sustentação. Epiderme serve para isso? Sustentar? Não. Então, automaticamente, eu já elimino a letra A. Letra B, revestimento. Opa, epiderme serve para revestimento. Esclerênquima, vamos ver aqui, ó, sustentação. Opa, colênquima, esclerênquima, sustentação. E xilema, condução. Chegamos na resposta correta, que é a letra B. Continuando, questão 3 aí, é interessante ela. Durante uma aula de botânica, a fim de destacar a importância econômica de vários produtos de origem vegetal, um professor de biologia ressaltou o quê? Item 1. Da raiz tuberosa da mandioca se retiram vários produtos importantes para a alimentação, ricos principalmente em amido. O amido está em destaque aqui nessa afirmação. Item 2.
Dos caules de árvores como mogno, cedro, peroba, jacarandá, pinho, imbuia e ipê, retira-se uma grande variedade de madeiras. Item 3. Do caule do sobreiro é extraída a grossa camada externa conhecida como cortiça. Item 4. Do caule da seringueira brasileira é extraído o látex que fornece a borracha. Então ele destacou ali, ó, amido, madeira, cortiça e látex. Os produtos citados pelo professor e destacados no texto se relacionam a diferentes tipos de tecidos vegetais, respectivamente. Então, eu vou ler ali as palavras em destaque e associar com as suas funções. Olha só, o item 1 é amido. Então, vamos lá, letra A. Tecido de sustentação. Amido serve para isso? Lógico que não, né? Letra B. Amido, parênquima de reserva. Opa, fechou. Madeiras, vasos lenhosos, com certeza. Cortiça, tecido suberoso, lembra? O suber, a cortiça é suber, tecido suberoso. Látex, tecido secretor. Chegamos na resposta correta. Letra B. Galera, por hoje é só. Até a próxima aula, onde falaremos sobre morfologia da raiz. Beleza? Abraços e até a próxima aula.